Oi, gente. Boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica no CLAS. Estamos aqui com os alunos Edwina Vieira e o aluno Josué Machado, que está voltando a participar do curso. Ele falou comigo hoje. Sim. E aí eu a gente está, alguns alunos talvez não aparecem hoje porque eu acabei me atrasando, eu dormi um pouco demais, aí já são já 9h39. Espera aqui, deixa eu ver aqui o que é que. Ah, sim, era a página 112 e 126 que eu queria dar uma olhada. Sim, eu não estou mostrando ainda para vocês o que eu. Sim, Vamos vai aqui. Ainda não abriu. Sim, eu mandei para vocês, não foi? Uma gramática do Freire para poder assim dar uma olhada em dois capítulos acho que é capítulo 14, 15 e 16. Deixa me dar uma olhada qual é o capítulo. É o capítulo 13 e 14. Acho que é 13 e 14. 13 e 14. Aí aqui tá na página, por aqui na página 112 do PDF, né? Tá aqui, tá meio apertadinho. O comecinho tá meio apertadinho aqui no canto. Tempos e modos na oração principal. Deixa eu ver se eu. Pois é, tempos e modos na hora. Começa no capítulo 13. Eu queria dar uma olhadinha nesse capítulo com vocês. Vocês podem dar uma olhadinha rapidinho comigo? Tem problema, Duína? Eu vou até olhar agora. Eu tô ficando ali, não tá dormindo, mas eu tô ouvindo. Ah, você não pode ler? Agora não. Ah, sim, tudo bem então. Então aqui eu mostrar aqui algumas coisas que aqui está dizendo, tipo assim, o presente é, e o imperfeito expressam ações que se repetem, né? Aqui tem assim, reprimna tu ploio deis delon atenaioi pempusin, que seria a popa do navio, a popa do navio, né? É, eles enviam para Delos. Ou aí quando fica implícito que é, é, é todo ano, a cada ano, né, eles enviam, né, eles viajam, né, para Delos. Aí aqui ele dá algumas outras coisas, né? Aí,
Socrates diapantos tu bio pantas ophelei. Durante toda a sua vida, Sócrates costumava socorrer a todos, né? Então aqui ele está usando português, né? Melhor o imperfeito, né? Dando a ideia de costume, né? E ali era o presente, né? Dando a ideia de cada ano, né? Não tinha a palavra ano, cada ano, né? Mas também aqui não tem assim, Ofélia é tipo socorria, né? Então costumava socorrer para exprimir também a ideia de tentativa, né? Isso aqui também é a ideia de tanto o presente quanto o imperfeito, né? Nunde excelalnete remas ectesde tes horas. E agora pretendeis expulsar-nos desta região, desta terra, né? Tes horas. Então, aqui tá literalmente agora vocês nos expulsam desta terra. E aí tá meio que assim, uma tentativa. Vocês tentam nos expulsar desta terra, né? Então o grego pode também dar essa ideia de tentativa, assim como o imperfeito. Philippos a Halonesson edido. Filipe queria dar Halonesso, né? Então literalmente tá Filipe dava, né, Halonesso, mas na verdade é uma tentativa, não é o que ele deu mesmo, né? O Halonesso, né? É mais fácil de perceber quando é no imperfeito, eu acho. Porque no presente eu acho que a gente não. A gente acho que vai ficar mais em dúvida se foi uma tentativa ou não. Aí aqui também existe, né, o presente grego, em grego o presente histórico, como em português. Isso aqui é mais fácil, a gente já sabe, né? Entalta de Kyrio apotemnetai rekefalé. Então corta-se a cabeça de Ciro, por cortou-se. Então em vez de aqui tem apotemnetai, tá? Em vez de estar no passado, está no presente histórico, né? Muitas vezes na narração histórica emprega-se o imperfeito como equivalente ao aoristo grego e do nosso perfeito. Então aqui muitas vezes você vai usar um imperfeito como se fosse o aoristo, ou como se fosse o pretérito perfeito português. Teide dysteraiai proikyros men etieto o rodalos tratos exoplidzeto. No dia seguinte, de manhã cedo, ou de madrugada, né, Ciro ofereceu um sacrifício. Aí aqui poderia ser sacrificava, né, oferecia um sacrifício, né, e o resto do exército tomava as armas, né? Só que aqui ele usou, né? A gente pode traduzir como se fosse o perfeito, né? O pretérito perfeito, né? E botou assim: ofereceu um sacrifício, tomou as armas, né? Alguns presentes imperfeitos empregam-se com o sentido do perfeito e do mais que perfeito, tais como reco. O reco é um perfeito que se usa como um sentido do perfeito, né? Tipo, eu vim, né? Aí, recon, eu tinha vindo, né? É como se fosse, eu cheguei, eu cheguei, eu tinha chegado, né? Uma coisa assim. Aí, oikomai, eu parti. Oi
oikomen, eu tinha partido. Esse aqui é mais incomum, eu não conhecia esse aqui não. Esse aqui é mais comum. Recon. Akuo, oiço. Esse aqui é porque está na edição, essa é a edição portuguesa, acredito. Então a gente diria ouço, né? Ouvi, né? Não, nunca tinha visto esse comentário de Akuo como ouvir. Normalmente a gente traduz como ouço, meio escuto, né? Mas Akuo como ouvir, né? Eu nunca tinha visto esse comentário. Aí, pintanomai, observei. Aí esse pintanomai é mais incomum, né? Mas é interessante. Ele tanto o presente tem essa ideia, pode dar essa ideia de de perfeito, né? Observo, observei, né? Retomai, fui vencido, né? Esse retoma é um verbo assim até que eu não é bem desses é o mais incomum. Pintanomai eu já tinha visto, agora retomai não conhecia retomai, mas aqui ele está dizendo que dá a ideia de fui vencido, né? Pode ser que ele tenha até uma uma forma ativa, né? Tem que procurar ver se ele tem uma forma ativa ou não. Aí aqui no aorista, ele começa a falar do aorista. O aorista indica um fato passado sem ideia de duração. É o tempo por excelência da narração histórica. Kyros tautei tei paideiai e paideutei. Ciro teve esta educação. Sim, então é Reco, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. De Reco você lembrava, é isso que você está dizendo, né? Sim, sim. Quando eu fiz o grego, tem um dos textos que coloca o reco, e aí o professor disse que o reco era mais sentido de eu vim e estou aqui. Aí seria a ideia do perfeito. Para o grego dava a ideia de perfeito, né? E aí, e pra gente, né, melhor dizendo, seria uma coisa meio aoristo, né? Ou talvez perfeito mesmo. Qual era o comentário que ele dizia? Ele dizia que era. Deixa eu ver aqui. Era. Que dava. Que era. Chegado, né? O reco eu estou chegado. Ah, sim, sim. Alguns presentes imperfeitos empregam-se com o sentido de perfeito ou do mais que perfeito. Sim, é isso. É mais assim no sentido do perfeito grego, né? Porque mas é um sentido lexical, né? É um sentido do próprio verbo. Então, quando diz reco, né? Não dá para não dar a ideia de porque assim é como se fosse eu cheguei, né? Aqui tem assim eu vim, né? Mas é mais essa ideia de eu cheguei, né? Ou eu tenho chegado, dá para dizer também. Assim. Aí é que ele deu assim, essa aqui, né? Teve esta educação. Aí aqui é pai deuté, tá na passiva, né? Aí, então, o foi educado, né? Com esta educação. E aqui tem
um dativo de instrumento, né? De meio instrumento, tal, tei, tei, paideia, com esta educação. Aí aqui também o aoristo também ele é usado em máximas e pensamentos gerais, né? O aoristo quis dizer equivale ao presente, é chamado aoristo gnômico. Então aqui o deis é plutese, takeos dikaion on. Então aqui literalmente está dito assim uma coisa como ninguém enriqueceu rapidamente sendo justo. Mas aí a gente não traduz assim. A gente traduz como assim: ninguém justo enriquece depressa. Para poder ser uma afirmativa universal, né? O menino saiu, Edwina? Tô trocando aqui de dispositivo. Sim, aí é que alguns verbos indicam estado ou condição. O aoristo exprime, além desse estado, o seu começo. Então aqui é basileusá. É basileusá. Eu fui rei, né? Tá no aoristo, né? E comecei a ser rei. Dá essa ideia, né? Do começo da ação, né? Um aspecto, né? Do começo da ação. Escon possui, possuir, adquirir. Então, eu comecei a ter, né? Plutessa, fui rico, ou fiz-me rico, né? Fiquei rico, né? Plutessa. Então, com a ideia de quando o verbo ele dá a ideia de um estado, né? Tá no aorista, ele pode também dar a ideia de começo, né? Daquele estado, né? Nocessa, estive doente, ou caí doente, fiquei doente. A gente tinha visto, né? Como isso aqui na outra aula também. Perfeito. Indica uma ação já completa, mas com um efeito, mas cujo efeito perdura. En penetos plusios gegenesai. De pobre tornaste-te rico, né? De pobre você se tornou rico, né? Então aqui tá simples, mas assim tipo você se tornou e você é rico ainda, né? Tem sempre essa ideia de que você se tornou rico, mas você é rico agora, né? Posso sempre traduzir das duas maneiras, né? Você se tornou rico e você é rico no presente, né? Você tem se tornado rico, né? Aí, muitos verbos têm no perfeito significação de presente, como resteca, estou de pé, dedoika, temo, memnemai, lembro-me, tetneka, estou morto, apolola, estou perdido, kektemai, possuo, kekmeka, estou cansado. Então, ele deu aqui alguns exemplos, né? Acho que o mais comum é estou de pé, né? Estou morto, talvez. Estou perdido também é comum. Esse dedoika, eu como temo, eu não
Não conhecia Dedoika como Temo. Dedoika, deixa eu ver aqui. É o Dedoika. Deixa eu ver aqui de qual verbo é Dedoika. É de Deido. O que significa Deido? Deido significa temer. Ah, é só um verbo que eu não conhecia. Deido, eu não conhecia. Temer. Aí os outros são bem comuns, né? Aí eu também não conhecia Kekmeka. Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui. Kekmeka. Deixa eu ver. Kekmeka. Kekmeka é de é de Kamno. Fica bem diferente. Então Kamno a gente conhece, né? Como estou cansado, estou doente, né? Aqui é o perfeito, né? É um cansaço resultado de trabalho ou doença. Imperfeito é aoristo com an. Emprega-se para exprimir um fato não realizado, modo irreal. Podem também exprimir um fato possível no passado, potencial do passado. Em ambos os casos, traduzem-se pelo nosso condicional presente ou composto. Então, condicional presente ou composto, ele está falando assim do futuro do pretérito, né? Uma coisa assim, né? Bu lomen an rimas homoios emoi gignoskei auton, né? Eu quereria eu quereria que vocês o conhecessem como eu quereria que vocês o conhecessem como eu. Autoi men an aporeu tessan heper royaloi. Teriam seguido pelo mesmo caminho que os outros, né? Eles, né? Autoi, né? Eles, né? Autoi, eles teriam seguido, né? Por eu tesão, né? Por eu tesão. An e por eu tesão. Teriam viajado, né? Hyper royaloi, né? Os outros, né? Eles teriam viajado como os outros, né? Aí aqui eles teriam seguido pelo mesmo caminho, né? Esse teriam seria o que ele chama de condicional composto. Esse quereria que é o estranho. Eu não sei se a gente usa assim, quereria em português. Quereria em português do Brasil. Acho que a gente usa assim, eu gostaria, né? Mas a gente não
A gente não diz eu quereria, não. A gente diz eu queria, mas acho que a gente não diz eu quereria, não. Acho que a gente diz eu queria que vós. A gente não diz assim eu quereria, não. Mas talvez em português de Portugal. Tá em qual página aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá, seria. Hum, pior que tá, quereria também. Quereria que vós o conhecesseis como eu. Estranho esse quereriam. Mas seguindo aqui, com o sentido de costumar, né? Estes autoi do coiei blaqueuem e paisen an. Então aqui se alguém lhe parecia mostrar-se indolente, né? É, costumava castigá-lo. Aí isso aqui é um uso, né, de o imperfeito ou aoristo com an, né? A gente então é diferente porque a gente usa, né, normalmente o imperfeito no ideia de costumar, né? Mas aqui ele está usando epaisenan, né? Seria um aoristo, né? Dando a ideia de costume, né? Costumar castigá-lo. Aí até literalmente não é bem costumava castigá-lo, acho que costumava educá-lo, uma coisa assim, né? É paisen. Deixa eu ver aqui. É paisen. Deixa eu ver. Ah, não, não é de paidel, não, é de paio. Paio é que significa, né, golpear, picar como um escorpião, ferir, né? Paio é o presente. Pi, alfa, iota, ômega. Aí aqui. Sim, vamos avançar um pouco aqui. O que eu queria mostrar era uma parte que está lá mais na frente, no outro capítulo. Deixa eu ver aqui onde está a página que eu queria mostrar. Sim, era aqui na 235 e também na 237. Deixa eu ver aqui. Qual? 427 é a seção. Essa gramática também tem seções. Olha aqui nas orações subordinadas que eu queria mostrar. Sim, tá por aqui.
as condicionais. Aí aqui, né? As condicionais se usam e, an, né? Como dando a ideia de si. Eite, que significa quer. Ante, significa, né? Também significando quer. Dando alternativa, né? Aí a negação é me na oração condicional, ei me, se não, ei de me, mais se não, ei me, alague, se não, pelo menos. Aí os modos, a distinguir 4 modos. Isso aqui que eu queria mostrar, que eu fiquei confuso lá no por que é que lá no Aprendendo Grego eles usavam a palavra eventual. Eu fiquei me perguntando se existia essa nomenclatura, né? Aparentemente existe essa nomenclatura na gramática, na nomenclatura portuguesa, né, da gramática grega, né? Então, ou mesmo da gramática portuguesa de Portugal, né? Real, eventual, potencial e irreal. Então, quando a gente fala de condicionais, é como se fosse tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Eu falo assim porque quando eu falo de condicionais, eu sempre lembro do inglês. Do inglês, assim, você tinha... A gente dividia assim, né? Em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Mas eu não cheguei a aprender assim, essa nomenclatura aqui do português. Você tinha ouvido falar já, Edwina? Não. Pois é com... Mas em inglês, você aprendeu condicional? Não. O meu curso está por terminar ainda há muito tempo. Sim, pois saiba que quando for aprender, tem esse negócio do tipo type 1, type 2, type 3, type 4. Tá entendendo? Você aprende por números. E aí Interessante. E aí é por isso que talvez eu não acho que eu tô com um problema assim na nomenclatura da gramática portuguesa, que eu acho que pelo menos eu não aprendi isso aqui: real, eventual, potencial e irreal. E também esse negócio dele chamar de modos, tá entendendo? Confunde esse negócio dele chamar de modos, tá entendendo? Ele tinha que ter chamado Sim. de tipos. Aqui Categorias. deveria ser tipos, entende? Para poder diferenciar dos modos verbais, tipo indicativo, subjuntivo, imperativo, entende? Aí aqui, como ele usa modos, confunde. No inglês tem a palavra que se usa é types, mas mesmo assim ele não usa esses aqui, né, essas palavras. Então eu acho que deveria, para melhorar, deveria dizer assim, tipos, né? Então, por exemplo, o que é Essa gramática é qual, hein? Essa é a gramática grega do Antônio Freire. Sei, eu tenho ela. Mas Tem PDF? Não, mas aqui é um PDFzinho também. Eu tenho também 2 físicas, mas o problema não é esse. O problema é porque eu não lembrava disso aqui, desse modo real. Eu até lembrava que tinha o real e o irreal, mas eu não lembrava do eventual. Tá entendendo? Aí eu fiquei na outra aula todo assim em dúvida, né? Por que ele usou a palavra eventual, né? E tudo mais. Aí aqui, modo real é a condição apresentada como certa. Emprega-se na oração condicional ei com indicativo e na principal indicativo ou imperativo. Então, ei soy hedion estin ego ero. Se te é agradável, né? Se é mais agradável, eu direi, né? Então aqui ele está o ei usou o presente e aqui usou o presente também. Aí aqui, se te é, mas aí aqui é à la su,
Eibulei eru auton. Se queres, interroga-o. Não, se você quer, interroga ele, né? O interroga, né? Também se encontra ei com indicativo na oração condicional e na principal optativo com an. Então, aqui pode-se usar o an na principal, né? Com o optativo, né? Mas vai para o optativo, não vai para o subjuntivo. Isso no tipo qual é mesmo? O tipo real, né? O tipo 1, né? O tipo real. Aí aqui, continuando, nota-se a locução eite com indicativo. Então é como se fosse um ou isso ou aquilo, né? Ou quer, né? Quer queiram ou não. Quer queiram, quer não. Eite bulontai, eite me. Quer queiram, quer não. Aí fica implícito o outro, né? Bulontai. Não aparece o segundo bulontai. Eite bulontai, eite me. Mas está no indicativo, no presente do indicativo, né? Não está no subjuntivo. Então aqui é um tipo real, né? Não é o outro tipo, né? É o tipo 1. Aí aqui, continuando. Modo eventual. Aí aqui, o que é o eventual? A condição é apresentada como realizável no futuro. Aí aqui a Edwina saiu um pouquinho. A Edwina voltou. Tudo bem, Edwina? Deu certo, né? Aí aqui, o que é o modo eventual? É a condição apresentada como realizável no futuro. Era bem mesmo como aquela condição lá, como aquilo que a gente estava vendo, né, na outra aula. Emprega-se na oração condicional an ou en. Que aqui são basicamente o an com mistura de an com ei, né? Aí, com o conjuntivo. Aqui o conjuntivo é um outro nome para subjuntivo. Você sabia, Edwin? Sabia, né? Então, ó, conjuntivo. Tem uma página que ela é em italiano. Aí ela tem várias coisas assim, eu estudei muito por ela. Aí subjuntivo aparece conjuntivo lá. Isso, exatamente. Em italiano, né? Se usa conjuntivo como o subjuntivo, né? Como modo verbal subjuntivo. E aqui comecei essa gramática que está na versão português de Portugal, né? Ele está usando o conjuntivo também no lugar de subjuntivo. E algumas vezes ei com o futuro do indicativo. Na principal, usa-se o futuro do indicativo ou imperativo. Então, aqui ele está dando aqui para a condicional, ele está dando duas opções. Porque tem que dar a ideia de futuro, né? Tanto a subordinada quanto a principal tem que dar a ideia de futuro. Aí, ou você usa an ou en mais o subjuntivo, ou ei mais o futuro do indicativo na condicional, e na outra, que é a principal, você usa ou o futuro do indicativo ou o imperativo. Aí ele vai dar uns exemplos aqui. En de palineutei pos poiesseis. Aqui ele está usando se voltar de novo, que farás? Aí aqui ele está usando, né, se eu não me engano, não é só o subjuntivo, ele está usando o aoristo do subjuntivo para dar a ideia de futuro, né?
com esse en, né? Esse en é uma variação do an, né? Se de novo voltares, se não se de novo voltar, que farás? Se de novo voltares, que farás? Se de novo voltar, que farás? Aí aqui o pós, às vezes, pode ser trazido como que, né? Mas assim, poderíamos também traduzir como farás, né? Como farás. Aí aqui está no futuro do indicativo, esse poieses. To safes eisometha an teos etelei. Aí saberemos a certeza se Deus quiser. Aí aqui o eisometha tá no futuro, né, do indicativo, né, eisometha. Não está, também não está no eu não sei se esse eisometha tá no futuro do indicativo mesmo ou ele tá, deixa eu ver aqui, eisometha. Ele não tá no Só lembrar dessa forma não. Não, mas o meu problema é porque esse eisometha, ele é futuro do indicativo ou ele é uma outra coisa assim? Parece futuro. Parece futuro, tem o sigma do início primário. Não, eu fiquei em dúvida se ele era alguma outra coisa, porque ele não deu um exemplo, porque ele comentou assim que podia ser com imperativo, mas ele não deu um exemplo com imperativo, sabe? É muito chato essas gramáticas, porque ela tinha que dar um exemplo para cada coisa que ela fala que existe, tá entendendo? E não dá. Então o que ela deu foi aqui, então esse aqui é futuro mesmo. A diferença dessa aqui é que tá a ordem tá invertida, né? Primeiro tá a principal, né? A certeza, né? Tosafés e isômeta, a certeza saberemos, vírgula, anteos etelei, se Deus quiser, né? Aí aqui tá também como é que chama, no aoristo do subjuntivo, né? Dando a ideia de futuro. Aí é que ele diz, também se encontra EAN com o subjuntivo na oração condicional. Então EAN pode também aparecer com o subjuntivo na condicional. E indicativo presente ou optativo com AN na principal. Note-se a construção de ante e ante, quer no subjuntivo. E ante penes e ante plusios ei. Quer seja pobre, quer seja rico. Aí é que eu acredito que deve estar no subjuntivo. Esse penes e esse ei aqui, né? Deve estar no subjuntivo. Aí, quando o condicional exprime uma repetição todas as vezes que emprega-se an com o conjuntivo depois de um tempo principal. Deixa eu passar isso aqui para o modo potencial, para a gente ver o que é o tipo 3.
A condição é apresentada como possível no presente ou no futuro. Emprega-se a condicional e com optativo e na principal optativo com an. Isso aqui é um tipo que a gente tem que aprender depois que a gente aprendeu as formas do optativo, né? E o irreal, a condição é apresentada como não realizada no passado ou que não se realiza no presente. Deixa eu ler aqui o exemplo do potencial. O polé alogia eifoboito tontanaton toiutus. Não seria uma sem razão se tal homem temesse a morte, temesse a morte? Alogia ele traduziu como sem razão. Como é que a gente diria uma sem razão? Não seria irracional, né? Uma coisa assim, né? Irracionalidade. Em grego moderno, alogos significa cavalo. É interessante, né? Que é não acredito, não. É o cavalo é o animal que não fala, né? No grego moderno, né? É o álogos. Acho que tem outros que não falam também. Mas o que ganhou, né? Assim, né? O nome, né? Mudou, né, completamente, porque era hippos, né? Aí mudou completamente para álogos, né? Sem razão, sem fala, né? O cavalo, né? Ganhou. Não sei porquê, o cavalo é tão inteligente, né? Mas ganhou, né? A denominação de irracional, de sem fala, né? Porque é super delicado o cavalo. Pois é. Então aqui o modo irreal é o tipo 4, né? Ele é apresentado como não realizado no passado, o que não se realiza no presente. Aí aqui, por exemplo, aí ele é interessante aqui. Emprega-se na oração condicional e com o tempo secundário do indicativo, ou seja, um tempo do passado, né? Imperfeito, aoristo, mais que perfeito, e na principal um tempo secundário do indicativo, né? Imperfeito ou aoristo com an. Então se usa, né? Tanto um tempo do passado na condicional quanto um tempo do passado na principal. A diferença é que se usa o an na principal. Então, Eiesan Andres Agatoi Uk An Pote Tauta Epascon. Se eles fossem homens bons, não teriam sofrido isso. Então aqui, olha, se eram homens bons, né? Eiesan Andres Agatoi Uk An Pote Tauta Epascon. Epascon pode ser que seja aoristo. Epascon é aoristo? Né? Epascon. Entendi. É imperfeito? Isso, é imperfeito. Então é imperfeito. Epascon. Então, não sofriam, né? Não sofriam. Nunca sofriam isso, né? Uma coisa assim. Não sofriam uma vez essas coisas. E o an dá uma ideia de poderiam, né? Não poderiam sofrer uma vez essas coisas.
Tá dando para entender? É só porque não tem a palavra, não tem uma tradução para poter, né? Poter, né? Aqui, né? Não teriam sofrido isso uma vez, né? Sim, sim, é isso mesmo. A raiz da aorista é pat. Aí o. Aí o que mais que ele dá aqui de exemplo? Ei me humeis eltete e por euometa an epi basilea. Se vós não tivesseis vindo, marcharíamos contra o rei. Olha, uma coisa que é interessante é como é que a gente traduz. Eu esqueci de dizer, olha, porque olha, se a gente for traduzir literalmente, olha, não fica do jeito que a gente faz no, não fica o irreal, né? Então, se eram homens bons, é, não poderiam uma vez essas coisas sofrer. Não dá bem a ideia do irreal, mas se a gente sabe que essa forma aqui, com o imperfeito de um lado e imperfeito do outro, é o irreal, então a gente tem que traduzir tanto no português como assim no inglês, como assim, fosse. No inglês não é bem assim. No inglês é assim, tem que ser. De um lado tem que ser o past, acho que o past simple, e do outro lado tem que usar o, o, o past perfect. Acho que, acho que até você tem que usar would not have suffered. É aquilo que é quando você começa e se, o irreal é o e se, que não é onde você imagina, né, como seria o passado se uma coisa diferente tivesse acontecido, ou como seria, né, o presente se alguma coisa no passado tivesse acontecido. Você está entendendo, Edwino? Esse é o irreal, ou tipo 4, né? Ei me humeis etelte e por euometa ana epi. Isso. Ei me humeis eltete e por euometa ana epi basileia. Se vós não tivesseis vindo, marcharíamos contra o rei. Então, aqui ele está dizendo. Então, aqui o que você tem que entender: nós não marchamos contra o rei. Isso não aconteceu, mas em uma hipótese de que a pessoa não tivesse vindo, né, quem veio, eles teriam marchado contra o rei. É uma irrealidade aquilo que você está imaginando, uma hipótese. Eiun hutos eipes issos an etalmasen. Se assim respondesses, talvez ele se admirasse, né? Se então assim dissesses, né? Ele que ele botou respondesses, mas se dizias, não, acho que aqui seria porque porque aqui eu acho que é o aoristo, né? Então seria se você disse assim, se você disse assim, né? Talvez ele pudesse se admirar, né? Aí aqui acho que é aoristo, né? Nesse exemplo aqui, eipes etalmasen quan eipes etalmasen. Isso. Então é aoristo, né? E no segundo tem o an, né? Então o primeiro aqui ele deu o imperfeito, né? Com o an
no, na, na condicional, e aqui ele deu. Acho que eporeuômeta. É aoristo também? Eporeuômeta? É imperfeito. É imperfeito. Então aqui ele deu aoristo e imperfeito, aqui misturado, né? Mas todos dois no passado, né? Aí é que ele fala aqui uma coisa assim: omite-se a partícula an na oração principal com os seguintes imperfeitos: é dei, que era preciso, é crem, né? Também era preciso, né? Exen, né? Era permitido, né? Era lícito, seria permitido, né? Parem estava presente, estaria presente. Prosec convinha, converia, né? Actionen era digno, seria digno. Dikaionen seria justo, era justo. Eikosen era natural. Esse eikos en, para ser natural, eu acho sempre um pouco difícil de entender. Porque para mim é tipo o eikos, eu sei que é para entender assim, tipo, porque o eikos para mim significa alguma coisa como aparente, né? Eu tenho uma lembrança desse recurso aí, É tipo, é pedir para provável. a gente Esse, traduzir. esse eikos é como se fosse é É provável. uma coisa assim, é provável. É provável. Muito ruim de traduzir, nem me lembro como eu estou traduzindo essa. Tipo, quando. Aí ele, quando ele traduz como natural, eu, eu acho meio estranho, né? Mas é mais assim, tipo. Era natural, seria. Não, seria provável, era provável. Eu acho que a tradução ficaria melhor assim. O, porque é tipo é aquilo que tem possibilidade de parecer. É porque a gente não tem a palavra aparecível, né? Temos a palavra aparecível. Além da minha gestão, não. Então tem que ser o provável, né? Não pode ser parecível. Então não existe a palavra parecível ou aparecível em português, então a gente usa. Seria o provável. Mas aqui o natural é que eu acho que é um exagero danado, sabe? Você dizer que é natural. Aí, ebuleto dikaios einai exen autoi mistosai tonoikon. Se ele quisesse ser justo, poderia alugar a casa. Olha, alugar. Dá um salário para casa. Aí eu perdi a minha conexão. Bom, voltei. Minha internet caiu um minutinho. Tudo bem, Duína? Tá me ouvindo? Sim, esqueci. Sim, sim. Aí então, então eu tava. Deixa eu, Ouvindo, tá vendo?
Aí aqui, se quisesse justo ser, dá para entender, né? Se queria justo ser, né? É buleto. Esse ebuleto tá no imperfeito mesmo, né? Ebuleto. Sim, perfeito. Aí, exen seria lícito, né? Seria permitido, né? A ele, mistosai tonoikon. Mistosai tonoikon. Seria dar salário à casa. Eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto isso aqui como salário, recompensa. Mas aqui é no sentido de alugar. Mistosa e tonoikon. Então, a questão aqui é... Por que ele colocou aqui? Não usou o an. Usou só... usou só aqui de um lado ele usou o imperfeito, né? Do outro lado ele usou o imperfeito, né? Desses verbos aqui que dão a ideia de permissão, necessidade, que são verbos impessoais, né? São todos que aparecem, eles aparecem na terceira pessoa do singular, né? Aí também se encontra e com um tempo secundário do indicativo na oração condicional e o presente do indicativo na principal. Aí isso aqui já fica meio estranho, né? Mas aí o EI vai estar a condicional vai estar no passado, né? Vai dar uma pista. E aí já vai dar uma misturada porque o presente vai estar no. Se for com esses mesmos verbos aqui, faz sentido. Porque eles aqui, né? Tipo, assim, se for assim, em vez de exen, se ele usasse existing, tá dando para entender, Eduino? Em vez de exen, se ele usasse existing, para dizer assim, pode alugar, assim, se ele quisesse ser justo, pode alugar a casa, né? Uma coisa assim, né? A gente até traduziria poderia alugar a casa, né? Também, mesmo que estivesse no grego, estivesse no presente, né? Dando essa ideia de impessoal, né? Bom, era mais isso que eu queria mostrar. Esses dois capítulos aqui são bastante interessantes. O que eu acho que falta são exemplos. Ele coloca poucos exemplos. Tinha que colocar mais exemplos para poder enriquecer, né, o capítulo. Né? Tinha que ter um exemplo para cada uma das coisas que ele fala. E ele não coloca, né, um exemplo. Mas eu peço para que vocês deem uma lida, né? E aí depois a gente avança na leitura da Atenásia. Mas eu gostaria que vocês lessem esses dois capítulos aqui da gramática do Freire. Tudo bem, Edwin? Tudo bem. E aí eu até assim eu acho que seria talvez fosse interessante você perguntar assim para a inteligência artificial se ela dá um exemplo com essas características para você ter mais exemplos. Talvez a gente pudesse procurar em outras gramáticas, né, para ver se a gente encontrava outros exemplos para poder preencher assim a falta de exemplos da gramática do Freire. E é claro, no Atenásia, a gente está em qual capítulo ainda, Eduino?
Estamos no 22 ainda, é? Terminou 22, terminou 22. Isso. Aí então a gente vai entrar no 23, que é a invasão, Hezbollah, e aí a gente vai começar a ver assim continuar vendo discurso indireto, né? E aí deixa eu ver o que mais que a gente vai ver. Discursos indiretos e mais na parte beta a gente vai ver o discurso direto, ainda vai ver um discurso indireto também, só que com o verbo femi. Quando vai ver também aqui uma questão aqui da oração adjetiva, e aí é só 24 é comparação de adjetivos, mas onde é que só no 25 que faz uma coisa legal? Deixa eu ver aqui, 24 beta. 24 beta ainda é comparação de adjetivos. É só na 25. Sim. Só na 25 que começa o optativo. A parte legal aqui do final da gramática é o optativo. Então a gente tem que chegar na 25 para poder ver o optativo. A gente tem que tentar passar rápido pelas outras para ver se a gente chega na 25. A 26. Aí a 26 começa a falar disso aqui. Então, se você quiser assim ver os exemplos que ele dá, mas ele não usa essa terminologia, né? Ele vai usando assim passado particular, passado geral, presente particular, presente geral, futuro futuro menos vívido, futuro mais vívido, que é particular ou geral. Aí é contrário ao fato ou condições remotas. Aí ele vai chamando assim, né? Passado contrário ao fato, presente contrário ao fato, futuro remoto ou futuro menos vívido. Olha como ele chama de uma terminologia bem diferente, né, do português. Ele acho que aumenta, né, as categorias. No português a gente tem umas categorias. A gente tem essas 4 categorias só. E isso é lá para o 26. Então só no outro semestre que a gente vai conseguir ver. Pois é. Eu espero que todo mundo consiga fazer a prova até a semana que vem. Quem não fez, faça. E aí eu vou encerrar aqui a aula, viu? Tudo de bom para vocês. É.